Mais uma vez estamos aqui para levarmos a efeito um estudo bíblico. Nessa oportunidade vamos estar falando da queda do ser humano e da sua salvação providenciada por Deus. Nós teríamos que ler grandes textos da palavra do Senhor no início do livro de Gênesis, mas vamos ficar apenas com uma porção, porque a maioria dos cristãos conhece, eu não vou dizer de cor e salteado, mas conhece as passagens que tratam da criação, da instalação dos seres humanos no Jardim do Éden e também da tentação de Satanás através da serpente e da consecutiva queda. Vou ler apenas Gênesis 3, versículos de 1 a 7, para nós nos localizarmos aqui dentro do texto. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que disse Deus, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que do dia que deles comereis, abrirão os vossos olhos, e sereis assim como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou o seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E aí cozeram folhas de figueira e fizeram para si coberturas, aventais. Como eu disse, nós não vamos ler o texto todo, que fala da criação, da tentação e da queda, porque a maioria dos cristãos conhece essas passagens. Mas aqui nós vamos falar a respeito da queda do ser humano e da origem do pecado. O início da história da redenção está aqui, tanto da criação, da origem do pecado, né, da queda, e também o início da história da redenção do ser humano. Porque o ser humano passou a ser desde sempre, mas principalmente a partir daqui, de ser redimido e ter a necessidade maior da manifestação da graça de Deus. Muitas pessoas podem dizer que a narrativa de Gênesis aqui é apenas mitológica, apenas simbólica, criada não para explicar, mas para despertar a consciência da humanidade a respeito da desobediência a Deus e as consequências naturais que essa desobediência pode trazer. Eu diria que aqui o texto pode não ser literal, né? Não exatamente dessa maneira, mas é um referencial seguro, já que o Novo Testamento faz paralelos com estas passagens de Gênesis, né? Com essas narrativas que estão aqui no início do livro de Gênesis. Fala de Adão, fala de Jesus, comparando a queda de um e a salvação proporcionada pelo outro. Você pode ver no capítulo 5 de Romanos, você vai encontrar isso. Adão e Eva aqui, eles representam os seres humanos, que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Eles não são mitos, são pessoas. Assim como Jesus Cristo
é Deus e é uma pessoa, é um ser humano. Ele também não é mito. Deus, na verdade, criou o homem e a mulher e colocou lá no Jardim do Éden, no paraíso. E ali estava tudo bem e tudo aquilo que o ser humano precisava para viver uma vida saudável, tinha ali. Eles eram coletores, né, dos frutos, daquilo que a terra produzia, mas também podiam cultivar, né, produzir, podiam criar. E ali viviam muito bem, até que a serpente aparece. Eles eram os guardiões do paraíso. Tinha apenas o quê? Que fazer o quê? Obedecer a Deus. Obedecer aquilo que Deus tinha dito para eles. Então eles poderiam desfrutar e principalmente ter comunhão com Deus. Assim nos diz Gênesis 2:15, mas nós não sabemos precisar quanto tempo isso durou. A Bíblia não se preocupou em nos dizer isso. No texto, em dado momento, nos diz que a mulher foi tentada. A serpente sagaz, a serpente astuta, chegou e no ouvido da mulher falou coisas que despertaram a curiosidade dela. A serpente na linguagem bíblica é símbolo de diversas coisas, principalmente de coisas que estão ligadas a males. Mas também ela é lembrada quando Moisés no deserto levanta a serpente de bronze, e lá em Números 21, de 4 a 9, para curar as pessoas que tinham sido feridas pela picada da serpente. E também Jesus fala lá em João 3,14 que quando ele fosse levantado da terra, assim como Moisés levantou a serpente, né? Mas no contexto de Gênesis, a serpente aqui, desculpa, ela é a personificação de Satanás. Satanás, o adversário de Deus e adversário, consequentemente, do povo de Deus. Por toda a história bíblica você vai perceber isso. Satanás é a antiga serpente citada lá em Apocalipse 12, versículo 9 e Apocalipse 20, versículo 2. O tentador, então, ele foi até a mulher, né? E as Sagradas Escrituras não explicam-nos porque é que foi que Satanás agiu assim, que a serpente agiu assim. Primeiro a mulher e não o homem. Talvez, né, isso seja um ataque àquela ordem soberana criada por Deus, estipulada por Deus, e o homem seria a liderança. E assim, a serpente, Satanás, fez com que a mulher usurpasse a autoridade do homem e ofereceu o fruto a ela. Seja como for. O homem, na verdade, é o culpado principal, ou o principal culpado da queda. Por quê? Porque ele tinha o poder de rejeitar, de não aceitar. Mas ele aceitou. Ele se deixou levar. E é interessante lembrar que Satanás, ele inicia a proposta que ele faz à mulher, distorcendo aquilo que Deus disse. Assim que Deus disse: não comereis de todas as árvores do jardim? Não foi assim que ele disse? E Eva, né, a mulher, responde:
que Deus havia permitido que se comesse de todos os frutos de todas as árvores que estavam no jardim, menos da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, que era exatamente o fruto o qual ele estava ali na personificação, a serpente na personificação de Satanás, oferecendo à mulher o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É interessante que essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela estava plantada no centro do jardim, do lado da árvore da vida. Deus disse a respeito que a desobediência em comer o fruto do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal, traria consequências terríveis. Se eles comessem, eles morreriam. A serpente diz, não morre nada, conversa. Mas, voltando aqui ao texto, ou ao contexto de Gênesis 3, ele registra ali o grande desastre da história da humanidade. O dia em que os seres humanos desobedecem a Deus. Eles queriam meios, assim como propôs a serpente, de ser igual a Deus. Desobedecendo, foram infiéis, rebeldes e caíram. Caíram da posição elevada que Deus os havia colocado, os havia criado e deixado ali no Éden, com todos os benefícios possíveis. Eles creram na palavra de Satanás e perderam todos os benefícios de viver ali naquele lugar maravilhoso. E também, consequentemente, perderam a comunhão que tinha com Deus e foram expulsos dali. Quando Deus veio visitar na viração do dia o jardim do Éden, ele pergunta ao homem, né, onde você está, e coisa assim, e logo o homem confessa. Mas ele fez o quê? Ele culpou a mulher. Foi a mulher que você me deu, que me deu do fruto para comer. E a mulher, por sua vez, culpou a serpente. Os pecadores são sempre assim, né? Eles colocam a culpa dos erros, do pecado deles nos outros. Eu fiz, mas se não fosse ele, eu não teria feito. Se não fosse ela, eu não teria feito. Se não fosse fulano, não seria assim. Eu não teria cometido esse erro. Mas aqui, Deus, né, vai exercer juízo, quer dizer, vai fazer justiça ali em cima daqueles acontecimentos. E Deus exerce o seu juízo sobre a mulher. Você pode ler as consequências ali que ele cita para a mulher dali em diante, para o homem e para a serpente. Mas também, Deus, como não é injusto, ele promete salvação para os seres humanos, para o povo de Deus, para os descendentes do homem e da mulher. Mas o importante é que aqui acabou aquela vida segura, feliz e farta, e a comunhão com Deus que os primeiros seres humanos tinham.
aqueles que viviam ali no Éden. Agora era dor, labutas e todas as consequências da sua rebeldia. Vale repetir que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal ao lado da árvore da vida. O homem e a mulher podiam comer, mas eles preferiram comer não o fruto da árvore da vida, mas o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Em Gênesis 3,15 você pode ver aí que Deus anuncia a aliança da graça. Já ali, de modo preliminar, ele anuncia a aliança da graça. A aliança que haveria de ser cumprida, por Jesus Cristo. E por ela, os homens e as mulheres poderiam ser justificados e poderiam ser salvos. Paulo nos diz que pela ofensa de Adão, pela ofensa de um homem, toda a humanidade se tornou pecadora. Mas a graça de Deus na obra de Jesus Cristo seria manifesta para salvar todos aqueles que crescem. Romanos 5, 10 a 12. Jesus Cristo, o segundo Adão. Onde o primeiro fracassou e trouxe a morte pela sua infidelidade, o segundo traria a vida pela obediência e pela fidelidade. O Novo Testamento nos mostra Jesus Cristo como cabeça de um novo povo que Deus está formando. Só Ele, Jesus Cristo, pode conduzir as pessoas que crerem nele de acordo com as Sagradas Escrituras até a árvore da vida. Interessante isso, muito interessante. Jesus pode nos conduzir à árvore da vida. Nós podemos dizer que o pecado é então um princípio maligno que foi introduzido nos seres humanos, no interior dos seres humanos e também no mundo, introduzido por Satanás lá no início da história da humanidade. Satanás antes havia tentado ser igual a Deus, lá nos céus. Não conseguiu, foi expulso. Mas ele vem com essa mesma história, né? E diz ao homem e à mulher que era possível ser igual a Deus. Bastava comer daquela árvore, daquele fruto, do bem e do mal, e eles teriam a mesma sabedoria que Deus. O pecado nasce, então, de uma proposta maligna. O ser humano ouviu, cogitou, cobiçou, aceitou e cedeu. E assim foi rebelde, desobediente, e como prêmio, expulsão do paraíso, do Éden, e perdeu a comunhão com Deus. Tá? Enquanto foram fiéis, os seres humanos tinham contato espiritual com Deus. Após a rebeldia, após comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, perdeu isso. Tornou-se impossível a comunhão com Deus. O princípio do pecado foi uma semente,
como eu já disse, plantada nos seres humanos. Plantada por Satanás nos seres humanos. Essa semente produziu raízes, cresceu e produziu e ainda produz frutos. Os frutos dessa semente são os pecados particulares que as pessoas cometem. Pecado é tudo aquilo que é oposto à vontade de Deus. Isso é próprio da natureza humana, que tem em si o princípio do pecado, que se corrompeu na sua totalidade e passou essa corrupção para a sua descendência, desde o seu íntimo, até os seus pensamentos, suas palavras, suas emoções, suas ações. Todas essas coisas estão cheias de pecado. Este princípio, o pecado, ele se espalhou por todos os ambientes da natureza, por todo o mundo, em todas as estruturas que existem no mundo. É com ele, com esse princípio, o pecado, Satanás tem escravizado os seres humanos, a criação de Deus e toda a natureza. Após a queda, os seres humanos passaram a ser escravos do pecado. Atualmente, Satanás ainda age assim, da maneira que ele começou lá no Éden. Ele distorce as verdades das Sagradas Escrituras, distorce aquilo que Deus diz e sopra no ouvido das pessoas, principalmente daquelas que estão ligadas à religião, às comunidades e aos seus líderes e aos cristãos membros. Coisas distorcidas das Sagradas Escrituras. E muitas pessoas que fazem parte de comunidades, de denominações ditas cristãs, creem nas distorções. Estes, os que aceitam essas distorções, são os que introduzem nas denominações cristãs, nas igrejas, doutrinas, crenças, fórmulas e padrões semelhantes, parecidas, que lembram os conteúdos das Sagradas Escrituras, mas não são. É assim que Satanás age. Ele usa hoje a mesma tática que ele usou na antiguidade. Então, nós chegamos aqui e temos que responder. O que é o pecado, né? Pecado é a falta de conformidade com as leis, com as palavras de Deus. Quem não está em conformidade com as leis de Deus, com as palavras de Deus, está em pecado. Pecado é a transgressão, dos limites estabelecidos por Deus para os seres humanos. E isso, os limites estabelecidos por Deus, é algo que está na Sagrada Escritura, mas Deus também revelou no coração, no íntimo de todos os seres humanos. Todo ser humano sabe o que é certo e o que é errado. Ele pode ser o pecado de omissão, né? É quando o indivíduo deixa de fazer aquilo que Deus exige, aquilo que Deus ordena, aquilo que Deus deseja. Ou o pecado também pode ser de comissão, né? Quando o indivíduo permite que se faça aquilo que Deus proíbe, ou então aceita que se faça à sua volta aquilo que desagrada a Deus.
O pecado pode ser cometido diretamente pelo indivíduo ou indiretamente, quando ele cria oportunidade para que outras pessoas cometam o pecado. O pecado ele pode ser consciente. Quando a pessoa comete o erro, o pecado, sabendo que aquilo de fato é pecado. Mas ele também pode ser inconsciente quando o indivíduo não sabe, mas não importa, ele cometeu o pecado. Fez aquilo que desagrada a Deus, aquilo que Deus não recomenda, ele cometeu o pecado. Mas é certo também que o conceito, a noção que a pessoa tem a respeito do pecado é muito variável. E depende daquilo que a pessoa sabe sobre Deus. Mas de toda maneira, toda ação humana que transgride ou está em conformidade com a lei de Deus é pecado. Diante de Deus, todo ser humano é pecador. Não há inocente. Todos necessitam da justiça e do perdão de Deus, que é possível através da obra que Jesus Cristo realizou. Há pessoas que podem argumentar, mas Deus não deveria condenar as pessoas que não têm contato com as Sagradas Escrituras. Elas ignoram a lei de Deus. Paulo, contrariando isso, nos diz que Deus pode, e de modo justo. Porque a lei de Deus não é a lei de Moisés, não, tá? Está escrita no coração de todo ser humano. Pode conferir Romanos 2, 14 e 15. Mas conforme Romanos 1, de 18 a 32, de maneira resumida, Paulo diz que a ira de Deus se manifesta desde os céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Todos aqueles que estão em contrariedade a Deus, a ira de Deus se manifesta contra ele, porque ele retém a verdade e a justiça e pratica o mal. Porque o que de Deus se pode conhecer, Deus manifestou entre eles, Deus colocou no coração deles. Porque os atributos invisíveis de Deus estão aí claramente desde a criação do mundo. Estão aí claramente diante de todos os olhos de todas as pessoas. É impossível dizer que Deus não existe. Tudo de Deus pode ser percebido pelas coisas criadas. Assim, as pessoas são indesculpáveis diante de Deus. A lei de Deus, que eu estou dizendo aqui, é a sua palavra absoluta. A sua palavra eterna. Não é como a lei de Moisés, que foi dada lá no Monte Sinai. Ele escreveu nas placas de pedra, onde estão os 10 mandamentos. Aquilo era temporário. A lei absoluta de Deus é eterna e ela se manifesta a todas as pessoas, usando a linguagem bíblica, aos judeus e aos gentios, aos povos de todo o mundo. Voltando aqui, desde que o ser humano aceitou a proposta de Satanás, eles se perderam. Eles se afastaram de Deus, se afastaram do projeto original que Deus tinha de conviver com eles. Romanos 3, 23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os seres humanos pecaram com o pecado de Adão e Eva. E apesar da rebeldia do ser humano, Deus não desistiu de voltar
a conviver com o ser humano. No seu plano já existia ali a possibilidade de resgatar o ser humano, resgatar dos laços do diabo, dos laços de Satanás, dos laços do maligno. Deus não tem prazer na morte do pecador. E o grande ato da graça de Deus, que foi concedida à humanidade, com vistas à salvação dos seres humanos do pecado e de derrotar Satanás, Deus envia Jesus Cristo ao mundo. João 1,14 diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 3,17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então veja Deus, com a sua providência, para salvar o homem, os seres humanos que foram rebeldes às suas ordens, que foram rebeldes desde o início lá no paraíso. Jesus Cristo é Deus humanizado. Jesus Cristo é Deus encarnado. Ele nasce como ser humano, vive como ser humano, junto com os seres humanos, e anuncia o evangelho do reino de Deus aos seres humanos. O seu evangelho é a boa nova de Deus. O seu evangelho diz que a libertação e o reino de Deus havia chegado. E a participação nisso era gratuita, bastava arrepender, crer no evangelho que estava sendo pregado. Marcos 1,14 e 15 diz: e depois que João foi levado à prisão, Jesus partiu para a Galileia, pregando a todos as boas novas de Deus. Cumpriu-se o tempo, está chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no evangelho. Como isso era possível nos dias de Jesus? E ainda é possível hoje nos dias da igreja. É possível quando a pessoa ouve o evangelho, ouve a palavra do evangelho, e essa palavra chega a seu espírito, a sua alma, e ela é tocada, ela é envolvida pela graça de Deus. Ela percebe que ela tem necessidade de mudar, de se arrepender dos pecados. Ela recebe uma iluminação a respeito daquilo que ela fez de errado, que aquilo era pecado, e ela precisa se arrepender. E aí, pela graça de Deus, ela recebe o dom da fé, que a leva a crer em Jesus Cristo e no evangelho de Deus que está sendo anunciado. Ela se converte, ela vai até a cruz, pela fé ela vai à cruz, e ali morre juntamente com Cristo, o seu velho homem. E pelo poder da obra de Jesus, pelo poder da ressurreição de Jesus, ela nasce de novo. Ela passa a ser parte da família de Deus. Recebe o Espírito Santo. É selada com o Espírito Santo. E essa pessoa é tirada do âmbito do reino das trevas, do reino de Satanás, adotada por Deus e introduzida no âmbito do reino de Deus. Passa a ser coerdeira, juntamente com Jesus Cristo, de todas as virtudes do reino de Deus. Pode ver Romanos 8, de 15 a 17. O arrependimento e uma nova vida é o que Deus espera
de toda pessoa que foi alcançada pela sua graça. De toda pessoa que foi levada a crer no Evangelho. Deus salva, Deus liberta dos laços de Satanás, do pecado, de toda a corrupção. Mas Deus espera que as pessoas verdadeiramente salvas, alcançadas pela sua graça e que creram em Jesus Cristo e no seu Evangelho, produzam frutos dignos de arrependimento, assim como propôs João lá. Mas, infelizmente, o que acontece é que alguns cristãos imaturos, ainda não aperfeiçoados na fé, vão deixando passar aqueles primeiros momentos em que veio aquela alegria da sua salvação em sua vida e não se firmam na liberdade com que Cristo os libertou e se deixam influenciar por coisas que o diabo continua soprando. O diabo não é neutralizado, não. Ele continua soprando nos ouvidos. Oh, não é bem assim. E as pessoas imaturas, ainda na fé, começam a relativizar o mal. Oh, não é tão feio assim como se pinta. E elas dão permissão, dão espaços, assim como fez Eva, no interior do seu ser, na sua mente. Elas dão espaço às propostas que o diabo traz e cortam a comunhão com Deus, assim como fez a mulher, assim como fez o homem, lá no princípio. Aquilo que no início são momentos assim apenas de devaneios, traz de volta males para a vida, fazem brotar a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, assim como propõe lá 1 João 2,16. E essas pessoas imaturas, elas se embaraçam com as propostas de Satanás, com as armadilhas de Satanás, e caem, né, nas armadilhas de Satanás e no pecado. Mesmo com as Sagradas Escrituras advertindo, elas se deixam envolver. Muitos colocam sobre si novamente o jugo da escravidão, a escravidão do qual Cristo as libertou. Os desejos, os pensamentos, a fixação desses desejos, desses pensamentos na mente, tornam-se ações, tornam-se hábitos. E isso toma controle tanto da mente como da vida da pessoa. Domina ela novamente. E como disse, do jugo da escravidão, elas voltam à condição de escravos do pecado. Muitas coisas podem dominar a vida de uma pessoa. Muitas coisas podem dominar a sua mente. Muitas coisas são as que podem dominar os seus pensamentos. Pode dominar a sua vida, o seu coração. Como, por exemplo, a busca de uma vida de mais conforto. A busca incessante por uma tal felicidade, a busca pela beleza física, a busca por uma paixão,
inflamante, a busca pelo dinheiro, a avareza pode dominar a mente, o coração, o interior de uma pessoa. A busca frenética por bens materiais, a busca por tentar fazer prevalecer a justiça que ela julga ser a correta. Mas o sentimento de vingança também pode dominar a vida de uma pessoa. A busca pelo sucesso. Eu vou progredir, eu vou crescer, eu vou fazer de tudo. O ser prepotente, o ser arrogante, isso domina muitas vidas. A pessoa que tem esse tipo de sentimento, tem esse tipo de sentimento em si, de prepotência, de arrogância. Isso é um domínio de Satanás na vida dela. Ela precisa se libertar disso. Tudo aquilo que não provém de Deus, meu irmão, minha irmã, e que assedia as pessoas, se ela não rechaçar veementemente, isso vai acabar dominando a sua vida. Vai acabar dominando a vida dela e vai fazer dela escrava do pecado, escrava de Satanás. Nas muitas comunidades, nas muitas igrejas, existe uma relativização dos perigos do pecado. Isso não é só coisa de membros, não. Diversos são os líderes que fazem vistas grossas para o pecado, para os perigos que podem levar as pessoas ao pecado. Em muitas denominações, não se incentiva os seus membros a seguirem, a observarem nas suas condutas, nas suas posturas, os padrões do Evangelho de Jesus Cristo. Cada um vive do jeito que quiser. Vindo para o culto, para a reunião, contribuindo, está para lá de bom. Hoje, muitas comunidades, muitas ditas igrejas, não têm os seus fundamentos, ou não têm os fundamentos das suas posturas, da sua vida como comunidade, nos ensinos, nas doutrinas de Jesus Cristo, dos seus apóstolos. E não tem como objetivo principal para a vida dos seus seguidores o reino de Deus. A base e o fundamento das doutrinas, dos ensinos, das pregações de muitas comunidades, não poucas, viu? São doutrinas de homens. Muitas comunidades, muitas supostas igrejas estão fundamentadas em novos evangelhos, em um novo jeito de ser igreja. Muitas comunidades, muitas denominações, muitas igrejas e muitos cristãos têm como base, têm como fundamento para a prática da sua vida de fé revelações, profecias, recados, milagres, sinais e prodígios que são levados a efeito dentro dos seus contextos. E isso é o que atrai. Isso é o que as fascina. E isso lota os seus ambientes. E muitos cristãos, mesmo dentro de muitas comunidades de fé, muitas ditas igrejas, muitos estão longe, estão muito distantes do reino de Deus. Estão mais nas trevas do que na luz.
na luz do Evangelho. Por quê? Porque aprenderam a relativizar os pecados. Por diversos motivos, isso acontece. Mas alguns dos principais motivos são as próprias tendências que as pessoas têm em si. E não são tratadas, não são trabalhadas pelas doutrinas da igreja. Outro motivo principal são as suas próprias concupiscências. Muitas são as ofertas que elas recebem, mas também e principalmente porque as suas comunidades, as suas denominações não combatem o pecado. Muitas pessoas têm em si as raízes dos seus egos firmadas nas concupiscências, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e da soberba da vida, e acham que isso é normal. A concupiscência é o desejar com intensidade obter ou possuir alguma coisa. E normalmente essas coisas não são da vontade, do desejo e da aprovação de Deus. Jesus Cristo sempre alerta as pessoas para que elas estejam adequadas ao convite, ao chamado que ele faz. E isso foi feito. A pessoa tem que estar adequada, porque ele fez o chamado através da pregação do Evangelho. O texto de Mateus 22, de 1 a 14, fala do homem que foi convidado para uma festa de casamento do filho do rei, mas foi expulso de lá. Por quê? Porque não estava vestido adequadamente. Preciso estar adequado ao convite, ao chamado que recebeu de Jesus Cristo através do seu Evangelho. 1 Coríntios 10, 12 diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Eu diria, meus irmãos e minhas irmãs, que todos os seres humanos são tentados. Não tem nenhum ser humano que está livre da tentação ou das tentações. Mas agora o cair está em si. Se ele estiver firme em Cristo, se ele estiver firme na fé, na graça com que Deus o chamou, o elegeu, não vai cair. Tiago 1, 12 a 15. Os que caem são atraídos, são enganados pelo seu próprio eu, pela sua própria concupiscência. O diabo traz a proposta e a sua concupiscência aceita. Aí ela é fecundada. Aquilo que a atraiu fecunda. E aí faz gerar nela até dar a luz ao pecado. E o pecado consumado produz a morte. Sagradas Escrituras nos diz que o salário do pecado é a morte. Isso são coisas próprias de pessoas que não têm uma verdadeira experiência com Deus. Próprias do velho homem. Próprias de quem não morreu na cruz de Cristo. Próprias de quem não nasceu de novo. Consequentemente, essa pessoa não tem herança no reino de Deus. E fica aí, dentro das comunidades, dentro das pseudas igrejas, como cachorro que corre atrás do rabo. Já viu isso? O cachorro tem vez em quando dá uma doidura nele, começa a correr em volta atrás do rabo. Ou então como barata tonta que cheira algum veneno, não sabe para onde vai.
Assim, são essas pessoas que não nasceram de novo e que não têm uma experiência real com Deus, ficam dentro das igrejas, na verdade, perdidas dentro do ambiente onde existe salvação. Como eu já disse, né? Por diversos motivos, mas também porque as comunidades de fé, isso acontece por diversos motivos, mas também porque as comunidades de fé não têm como ênfase combater o pecado. A Ars pregou uma vez para o camarada lá, ele levantou a mão, pá, entrou aqui, foi batizado, entrou para dentro da comunidade, acabou. Não. Tem que ser combatido todos os dias com os perigos do pecado. Satanás não dorme, não. Ele vem todos os dias oferecer alguma coisa, a todo momento ele vem oferecer alguma coisa. E está no cristão aceitar ou não, rechaçar. Muitas comunidades não têm a ênfase, não tem como ênfase combater o pecado. Não tem como ênfase as doutrinas básicas do Evangelho de Jesus Cristo. Começam a viajar, como diz por aí, né? Viajam na maionese, inventam coisas, pegam aí modismo litúrgico, doutrinários, doutrinas de homens, e isso vai fazendo com que as pessoas fiquem cada vez mais distantes do Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo e, consequentemente, do reino de Deus. A maioria, infelizmente tenho que dizer isso, das denominações de hoje, ditas evangélicas, pentecostais e neopentecostais, são lideradas por fariseus, como era lá nos dias de Jesus. Eles dominavam a sinagoga, eles e os saduceus, e se diziam mestres, se diziam sabe tudo, e o povo estava completamente perdido como ovelhas que não têm pastor. Muitas pessoas que lideram comunidades, denominações e igrejas, entre aspas, são pessoas despreparadas, são guias de cegos, não conhecem os caminhos que levam ao reino de Deus e conduzem as pessoas que a seguem para o abismo eterno. Elas não pregam, não evangelizam, não educam as pessoas de acordo com as doutrinas do Evangelho de Jesus Cristo, das cartas dos seus apóstolos contidas no Novo Testamento. Elas domesticam as pessoas, adestram as pessoas e fazem com que a maioria das pessoas se tornem analfabetos e ignorantes bíblicos, doutrinários e teológicos. Isso é o prato cheio para a maioria da liderança. Ao invés de salvar as pessoas, elas bitolam as pessoas. Elas alienam as pessoas e, em muitos casos, até fanatizam as pessoas. Eu digo essas coisas porque é necessário que as pessoas que fazem parte de comunidade de fé, na atualidade, precisam refletir sobre os ensinos, sobre as práticas que estão sendo levadas a efeito naquele lugar, aonde ela participa como membro de igreja. Deve questionar em si: será que os passos que nós estamos dando, será que a direção que nós estamos seguindo estão de acordo com aquilo que Deus exige nas Sagradas Escrituras? Ou estamos aqui no vai da valsa, assim como tocar a gente dança? 1 Timóteo 4, 1 e 2, 2 Coríntios 11, 13 a 15. Leia aí na sua Bíblia. Vai falar dos falsos mestres, vai falar
de que existem muitos ministros que não são de Deus. E estão introduzindo nas igrejas, nas denominações, nas comunidades, doutrinas de homens, e muitos estão seguindo aquilo que pensam ser de Deus. É necessário que a pessoa que faz parte de uma comunidade de fé, necessário vigiar, refletir, fazer uma introspecção pessoal dela mesma, olhar para si e questionar também não só as práticas da comunidade, mas as suas práticas. Se os seus desejos, se os seus passos, se a direção que ela está dando à sua vida tem o que como prioridade? As suas próprias concupiscências ou as virtudes do reino de Deus? O que é que de verdade está motivando o seu caminhar? Uma outra necessidade que a pessoa que faz parte de uma comunidade de fé, uma outra necessidade que ela tem, que após a reflexão, após os questionamentos, tanto do conjunto como de si própria, ela precisa de praticar o arrependimento. Se ela encontrar erro, se ela encontrar descaminho, se ela precisa se arrepender. E ela precisa promover uma mudança na sua vida. Precisa alinhar a sua vida com aquilo que Deus exige. Ela precisa produzir frutos dignos de arrependimento. Assim como eu já citei, como disse João, lá em Lucas 3, de 8 a 14. Meu irmão e minha irmã, mantenha-se firme na fé que Jesus Cristo te chamou. Se apegue na graça de Deus. E se afaste de tudo aquilo que não é recomendado pelas Sagradas Escrituras para a vida do cristão. Efésios 5, de 1 a 11. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício, a de um cheiro suave. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. Nem torpezas, nem tolices, nem zombarias que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador impuro, avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Porque no outro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, em toda justiça e em toda verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não vos comuniquei com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Meus irmãos, minhas irmãs, essa é a palavra do Senhor que nós tínhamos para hoje nesse simples estudo.